Hoje nós estamos celebrando 503 anos da Reforma Protestante do século XVI. Fato ocorrido, o início aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, há 503 anos atrás. Meus irmãos, antes de falar um pouco sobre a mensagem da reforma para os dias de hoje, eu quero trazer algumas informações que acredito que são pertinentes. A reforma não foi um movimento de um dia, um mês ou de um ano. A reforma atravessou várias décadas. Para vocês terem uma ideia, no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero pregou as suas famosas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, Lutero, com muita ousadia, pregou aquelas 95 teses. Calvino estava com 8 anos de idade. 8 anos de idade. E eu gostaria de mostrar rapidamente uma cronologia histórica dos fatos ligados à reforma. 1517 acontece o início da Reforma Protestante, com Lutero pregando as suas hoje famosas 95 teses. Não eram famosas nem aceitas pela grande maioria naquela época. Tratava-se de uma revolta contra o sistema religioso da época. Mas vejam bem, vejamos aqui algumas datas interessantes. 1520, a reforma chega à Suíça com Zwinglio. 1520, um ex-sacerdote romano, nos chamados cantões da Suíça, ele inicia o processo de reforma protestante. 1534, a reforma atinge a Inglaterra e a França. E aí vai alcançar o coração de Calvino. Vai alcançar a vida de Calvino. 1536, Calvino vai para Genebra e dá continuidade à reforma naquela cidade. Ele conheceu a reforma na França. E depois se desloca até Genebra e naquela cidade ele inicia o seu ministério exitoso e levando a mensagem da reforma, e tornou-se o reformador mais conhecido, internacionalmente conhecido, por conta dos seus escritos, principalmente as institutas da religião cristã, que ele as escreveu com apenas 26 anos de idade. 26 anos de idade, era um gênio. Então vejam bem, quando Lutero foi para Genebra, ou melhor, Calvino foi para Genebra, Lutero estava com 53 anos de idade.
Quando Calvino chega à cidade de Genebra, Lutero estava com 53 anos de idade. Portanto, eles foram contemporâneos no que diz respeito ao ministério. Todavia, nunca se encontraram. Lutero nasceu em 1484 e faleceu aos 62 anos em 1546. Outro dado importante. Em 1537, a reforma atinge a Noruega, Dinamarca, Suécia e outros países. Chegamos em 1545. Aí a igreja romana, diante daquele movimento que estava ganhando o mundo, alcançando países e transformando vidas, a igreja romana convoca o chamado Concílio de Trento para buscar uma maneira de combater o movimento reformado. 1560, a reforma atinge a Escócia. Com quem? John Knox, ex-sacerdote romano, que vai a Genebra, aprende aos pés de Calvino, volta para a Escócia e ali ele faz uma oração ousadíssima. Ele diz: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E a Escócia tornou-se um país completamente reformado. A Holanda também é atingida, é alcançada exatamente em 1560. E neste mesmo ano, a conhecida Bíblia de Genebra é publicada, que nós conhecemos tão bem. A Bíblia de Genebra é publicada. Em 1572, acontece a sangrenta noite de São Bartolomeu, em Paris, capital da França. 30.000 crentes foram assassinados cruelmente. 30.000 crentes numa só noite. O sangue corria calçada afora, rua afora. 30.000 crentes tombaram na chamada noite de São Bartolomeu. 1618, 101 anos depois, ocorre o Sínodo de Dort. E esse sínodo é convocado pela Igreja Reformada para refutar as doutrinas dos discípulos de Armínio. Então vejam bem, meus irmãos, que a reforma não foi o evento de um dia ou de um ano. Segundo alguns historiadores, o movimento da reforma chegou perto de 150 anos, de 30 a 150 anos, quase 150 anos de movimento reformado. Porém, meus irmãos, a reforma continua. Qual é o lema das igrejas reformadas? Vocês sabem. Igreja reformada, sempre se reformando. A igreja continua sendo reformada mediante a luz da preciosa palavra do Senhor nosso Deus. E agora nós vamos partir para... Eu tentei fazer um resumo. Um pequeno resumo que foi o meu trabalho de conclusão, meu TCC do curso de História, em 2009. E eu tentei fazer uma síntese, mas é muita coisa. E eu quero contar com a paciência de vocês, porque eu não vou pregar. Eu vou ler algumas coisas que são importantes. E o meu título é o seguinte, foi o título do meu
do trabalho de uma parte do TCC. A mensagem da reforma para os dias de hoje. Uma parte do TCC. Meus irmãos, por que lembrar a reforma? Por que lembrar a reforma? Periodicamente, as chamadas igrejas protestantes ou reformadas relembram aqueles eventos que duraram décadas, o chamado movimento da reforma. As igrejas comemoram, relembram esses fatos acontecidos há 503 anos atrás. Muitos, entretanto, questionam essas comemorações e alguns chegam até a contestar a lembrança da reforma. Muitos chegam a contestar essa lembrança da reforma. E dizem assim: por que considerar o que aconteceu há 503 anos atrás? Por que considerar esse evento acontecido no passado tão distante? Para nós, que fazemos parte de uma igreja reformada, a reforma protestante faz parte do nosso dia a dia. Nós estudamos a reforma, gostamos de estudar aqueles eventos tão importantes para a história mundial. Então, irmãos, seguramente, muitos não estudam a reforma por mero desconhecimento, por falta de informação, por não se aperceberem da sua importância na vida das comunidades cristãs e da humanidade como um todo. Essas pessoas não se aperceberam da importância da reforma religiosa do século XVI para as igrejas cristãs e para a humanidade de uma forma geral. Entretanto, muitos procuram um esquecimento voluntário daqueles eventos do século XVI. Basicamente, 2 argumentos são usados para deixar a reforma protestante no limbo, no esquecimento. 2 argumentos são usados. Primeiro, o passado não tem nada a nos ensinar. É uma premissa falsa. A gente aprende com o passado, a gente aprende com a história. Segundo este ponto de vista, o progresso científico, tecnológico e o futuro é o que interessa. Não aquilo que aconteceu lá no passado. Firmados em uma mentalidade evolucionista, estas pessoas partem para uma abordagem histórica de que o presente é sempre melhor do que o passado. E assim, não enxergam na história algo que possa servir a lição, algo na história passada que sirva de lição, apoio ou alerta. Essas pessoas não conseguem entender que o passado, que a história tem muito a nos ensinar. A história nos ensina, inclusive para não cometermos os mesmos erros. É uma pena que a humanidade não aprende nem mesmo com a história. Não aprende com os erros do passado. Portanto, essa mentalidade parte desse ponto de vista. Olha, não temos nada para aprender com a história. O presente é sempre melhor do que o passado.
é sempre melhor. O segundo ponto de vista, a segunda forma de rejeição, parte daqueles que veem a reforma como uma tragédia na história religiosa da humanidade. Alguns se debruçam sobre a história da reforma e essas pessoas afirmam que a reforma foi, na verdade, uma tragédia religiosa da humanidade. Estes afirmam que deveríamos estar estudando a unidade em vez de um movimento que trouxe divisão e o cisma ao cristianismo. Só que essas pessoas esquecem que antes da reforma do século XVI, a igreja já havia passado por outros cismas. Esquecem esse detalhe. Esquecem completamente. Então vejam bem, dentro desta visão, segundo eles, perdemos tempo quando nos ocupamos de algo tão negativo. Vocês acham que a reforma protestante do século XVI foi algo tão negativo? A gente enxerga com outros olhos, a gente enxerga de outra forma. A nossa visão é outra. A reforma protestante nos deu um legado espiritual muito especial. Se não fosse a reforma religiosa do século XVI, não estaríamos aqui reunidos como crentes na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Martin Lloyd Jones, o grande pregador inglês, nos alerta para um perigo que ainda existe dentro do interesse pelos acontecimentos que marcaram o século XVI. Na realidade, Lloyd Jones nos confronta com uma forma errada e uma forma certa de relembrar o passado do ponto de vista religioso. Uma forma equivocada, errada, e uma forma correta para relembrar o passado do ponto de vista religioso. Diz Martin Lloyd Jones, a forma errada seria estudar o passado por motivos meramente históricos. Meramente históricos. Assim como a gente estuda qualquer outro movimento histórico da humanidade. Uma motivação meramente histórica. Eu não estou preocupado com a questão espiritual, apenas com o fato histórico em si mesmo. Vejam bem, Lloyd Jones diz assim: esse estudo seria semelhante à abordagem que um antiquário dedica a um objeto. Basicamente, a preocupação se resume à idade do objeto, ao seu estado de conservação e principalmente a quem pertenceu. O antiquário trabalha a partir desse ponto de vista. Isto determinará o valor daquele objeto para o antiquário e, consequentemente, o seu estudo é motivado por essa visão, apenas por essa visão. A visão monetária, a visão apenas de pesquisar a respeito da idade do objeto e nada mais. Seu estado de conservação, quem for o dono, etc. Mas existe uma forma correta de relembrar o passado, diz Martin Lloyd Jones. A maneira correta de relembrar a reforma é, portanto, verificar a relevância da mensagem pregada pelos reformadores e discernir se a mensagem é aplicável aos nossos dias. E nós concluímos, eu e vocês concluímos,
que a mensagem da reforma protestante do século XVI, ela é aplicável aos nossos dias, ela será aplicada no próximo ano, ela será aplicável daqui a 50 anos, porque a base é a Bíblia Sagrada, a palavra imutável do Senhor nosso Deus. Bom, posto isto, consideremos alguns fatos importantes sobre a reforma religiosa do século XVI. E eu quero começar apresentando algumas distorções verificadas na lembrança da reforma. Muitos de nós, e eu faço parte desse grupo, muitos de nós, e todos nós que aqui estamos, nascemos e crescemos neste país de maioria católica romana. De maioria católica. E nós recordamos de uma ou outra ocasião termos ouvido alguma posição distorcida sobre os fatos da reforma protestante do século XVI ou sobre os principais reformadores. Eu escutava quando era jovem, quando era adolescente, vocês escutaram também com certeza. Uma das versões mais comum na visão, observem bem, na visão da instituição religiosa mais influente do mundo, alguns anos atrás, e lá nas entrelinhas continua sendo a mesma coisa, era apresentar Lutero como um monge que queria casar e que por isso teria brigado com o Papa. Eu pessoalmente ouvi essa posição quase oficial da Igreja Romana. Lutero foi um monge que queria casar, por isto ele brigou com o Papa. Outros diziam que Lutero foi alguém que ambicionava o poder político. Lutero morreu e nunca foi nem vereador, nem guarda de quarteirão. Portanto, essa premissa é totalmente falsa. Outros falam que Lutero era apenas um místico rebelde, sem convicções reais e profundas. Aquele místico que tem visões, não é? Que para no tempo, que tem sonhos arrebatadores, etc. Apenas um místico rebelde, sem convicções reais e profundas. Aí eu pergunto a vocês, nós acabamos de cantar aquele hino lindo, composição de Lutero. Aquilo faz parte de uma mente rebelde, louca, sem convicção. A letra nos mostra uma alma completamente dependente de Deus, piedosa e uma vida cheia de convicção. Uma vida cheia de convicção. Vejam bem, até mesmo a descrição dele, de Lutero, ela é feita como uma pessoa doente da alma, um psicopata, um enganador. Ele também foi chamado de falso profeta. E essa imagem permanece, meus irmãos, em vários escritos de historiadores famosos do período. Historiadores que se debruçaram sobre a reforma, porém, olhando para a reforma como inimigo. E aí, eles dizem, Lutero era uma alma doente, era um psicopata, era um enganador, um falso profeta.
Eu vou citar somente um historiador brasileiro, já falecido, evidentemente, chamado Plínio Correia de Oliveira, famoso historiador brasileiro. Ele escreveu o seguinte, ele disse: o excomungado de Worms, lembram da dieta de Worms? Quando Lutero teve que comparecer diante do representante do Papa, e ele teria que se retratar, e ele não fez, e é protegido pelos príncipes alemães, e ele vai para um esconderijo, e ali ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Mas esse historiador brasileiro, ele disse que Lutero, o excomungado de Worms, em 1521, ele entregou-se ao ócio, à preguiça e à moleza. Isso é uma distorção histórica. Como é que um historiador famoso brasileiro escreve uma barbaridade dessa? Por quê? Porque ele está olhando para a história da Reforma do seu ponto de vista religioso, porque ele fazia parte da igreja da maioria. Ele não está estudando o evento de uma forma assim, sem tomar nenhum partido, olhando os fatos como de fato eles aconteceram. Vejam bem, eu quero trazer um dado para vocês aqui. Em 1967, nos 450 anos da Reforma, a revista Time, ou a revista Tempo, escreveu o seguinte: o Domingo da Reforma está se tornando um evento ecumênico. Nada tão longe da verdade. E aí tem um fato interessante. Em 1983, lembram do Papa João Paulo II? Ele participou de algumas cerimônias comemorativas do evento na Alemanha. Agora voltemos para a revista Time. A Reforma está se tornando um evento ecumênico que olha para o futuro em vez de para o passado. Na mesma ocasião, um semanário jesuíta da Igreja de Roma, evidentemente, fez esta afirmação. Um jornal, um semanário da congregação jesuíta, fez a seguinte afirmação: Lutero, observem, Lutero foi um profundo pensador espiritual que foi levado à revolta por papas mundanos e incompetentes. Parece bonito isso, não é? Mas não é a verdade também. A luta de Lutero não era contra pessoas, não era contra a pessoa do Papa ou dos padres da Igreja Católica Romana. A luta de Lutero era a respeito de doutrina, do desvio da palavra de Deus, de uma igreja que estava completamente separada da palavra bendita do Senhor. Portanto, podemos ver como essa colocação faz a Reforma uma revolta contra pessoas temporais, contra o Papa, contra o padre fulano, contra pessoas temporais e não contra um sistema. Meus irmãos, a Reforma continua sendo uma luta contra qualquer sistema que vai de encontro à bendita palavra do Senhor nosso Deus. Um sistema de doutrinas espúrias. Eu vou citar uma. A Bíblia fala de purgatório. Todavia está lá na doutrina da Igreja Católica Romana. A Bíblia fala da mediação dos santos? Não fala. Portanto, Lutero se levantou contra um sistema de doutrinas espúrias. E vou mais longe ainda. Doutrinas que persistem até hoje. Houve uma reforma na teologia católica romana, mudando a sua maneira de enxergar a vida espiritual? Não.
Por exemplo, o sacrifício vicário de Cristo na cruz não é suficiente para a vida eterna. É preciso acompanhar com as obras. As obras ajudam a salvação, parece até com o Espiritismo. Todavia, é a verdade que está lá. É a verdade que está lá. E nós discordamos dessa doutrina de forma veemente. Porque a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos diz que só há um mediador que é Cristo, um Salvador que é Jesus. E nós vamos a Deus mediante a pessoa bendita de Jesus. A segunda coisa que eu quero destacar, a primeira foi distorções verificadas na lembrança da reforma. Segundo lugar, considerações práticas sobre a reforma e os reformadores. Meus irmãos, nosso apreço pela reforma e suas doutrinas não deve levar-nos a uma visão utópica e idealista com relação aos seus personagens principais. Primeiro Lutero, depois Calvino, Zwinglio, há outros, mas esses três são os mais conhecidos. Eu não tenho uma visão utópica, idealista com relação a esses personagens. Devemos reconhecer os seus efeitos, mas também as suas limitações. As suas limitações. Então vejam bem, é na compreensão da falibilidade humana que detectamos a mão soberana de Deus empreendendo os seus propósitos na história. É a mão invisível de Deus agindo. O Deus que é o Senhor da história. Então, meus amados, vejamos alguns pontos que valem a pena ser recordados. Primeiro, Lutero foi um homem falível. Calvino foi um homem falível. Zwinglio foi um homem falível. Todos os companheiros da reforma desses homens foram homens falíveis. Nós não colocamos, por exemplo, Lutero num pedestal, dizendo aí está um homem perfeito. Nós não colocamos Calvino no pedestal e afirmamos, aí está uma figura perfeita, um homem perfeito. De jeito nenhum. Lutero foi um homem falível. As 95 teses de Lutero realmente representaram um marco e um ponto para a recuperação das sãs doutrinas. Foi um marco, foi um ponto. Aquele é o início da recuperação das sãs doutrinas. Doutrinas que estão aqui. Doutrinas bíblicas, doutrinas com base nas sagradas escrituras. Eu vou dar dois exemplos. Na tese 62, está escrito, Lutero escreveu, tese 62, o verdadeiro tesouro da igreja, é o sacrossanto evangelho da glória e da graça de Deus. Verdade ou mentira? Verdade absoluta. Verdade absoluta. O verdadeiro tesouro da igreja é o sacrossanto evangelho da glória e da graça de Deus. Na tese 94, lemos: os cristãos devem ser exortados a seguir a Cristo, a sua cabeça. A cabeça da igreja, ou cabeça da igreja com
diligência. E Lutero continua falando sobre isso na tese 94. Portanto, Lutero apresenta Cristo como sendo o alvo da igreja, como sendo o cabeça da igreja, como aquele que reina sobre a igreja, como aquele que guia a igreja, como aquele que é o mentor da igreja, como aquele que é o Senhor da igreja. É Jesus, o nosso Salvador. Entretanto, devemos reconhecer que as 95 teses estão longe de serem, em sua totalidade, expressões precisas da verdadeira fé cristã, como também as Institutas de Calvino, ou qualquer outro livro. Elas registram, na realidade, o início do pensamento de Lutero, é o início do pensamento dele, que seria trabalhado e refinado por Deus ao longo de seus estudos e experiências posteriores. Ele continuou estudando a Escritura. O que fulminou a mente de Lutero está em Romanos 1, 16 e 17. Principalmente o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não pelas obras, por fé. Esta palavra de Paulo incendiou a mente de Lutero. A segunda coisa que eu quero falar sobre Lutero: a revolta de Lutero foi eminentemente espiritual, totalmente espiritual. Não podemos compreender a reforma se acharmos que Lutero liderou uma revolta contra padres corruptos apenas. A ação de Lutero foi uma revolta contra a estrutura errada e uma doutrina errada de uma igreja que distorcia a doutrina bíblica da salvação. Distorcia, esmagava a doutrina bíblica da salvação. O justo vive pela fé, e pela fé na pessoa bendita de Jesus. Outra coisa, Lutero não formulou novas doutrinas. Lutero não apresentou novas doutrinas ou novas verdades, mas redescobriu a Bíblia em sua pureza e singularidade. Lutero não aparece apresentando doutrinas estranhas à Bíblia, apresentando novas doutrinas, novas verdades. Lutero redescobriu a Bíblia, a Reforma redescobriu a Bíblia. As 95 teses representam, meus irmãos, coragem, desprendimento, abnegação no caso, e uma preocupação legítima com o estado decadente da igreja e com a procura dos verdadeiros ensinamentos da Bíblia. Foi isto que motivou a vida de Lutero. Não esqueçam que ele era um doutor, ele era um professor de seminário, ele conhecia profundamente teologia, ele conhecia profundamente o grego, ele conhecia profundamente o hebraico, ele era um professor. A terceira coisa que eu quero falar sobre a reforma, e é exatamente o tema. A mensagem da reforma é importante para os dias de hoje? A mensagem da reforma para os dias de hoje. Meus irmãos, as mensagens proclamadas pela reforma, depois por Zwinglio, depois por Calvino, continuam sendo pertinentes no século XXI.
Foram importantes no século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX e são importantes hoje no século XXI. Da mesma forma como as Escrituras são sempre atuais e representam a vontade de Deus ao homem em todas as ocasiões, a Reforma, com suas mensagens, extraídas e baseadas nessas Escrituras, transborda em atualidade para a cena contemporânea, para nós. A mensagem da Reforma transborda para a minha vida, para a sua vida, em atualidade para essa cena contemporânea da igreja cristã. Então vejamos rapidamente alguns pontos pregados pelos reformadores e a sua aplicação presente. Primeiro, a Reforma resgatou o conceito de pecado. A Reforma foi a Bíblia e resgatou o conceito de pecado. Escute uma coisa importante. A essência do pecado foi banalizada ao ponto de se acreditar que o seu resgate podia se efetivar pelo dinheiro. E aí entra algo histórico, as famosas indulgências. Você salvava a sua alma ou a alma de alguém da família que estava no purgatório quando você dava dinheiro à igreja. Lutero resgatou o conceito de pecado. O pecado estava banalizado. Havia um sacerdote católico que era o principal pregador das indulgências, chamado Tézel. Ele chegou a afirmar o seguinte: quando a moeda bate no fundo do gasofilácio, a alma pula do purgatório para o céu. O sacrifício da cruz, em vão. Totalmente em vão. Bastava depositar algumas moedas e a alma do falecido, do parente, do pai, da mãe, pulava do purgatório para o céu. Vejam bem, irmãos, se o resgate é uma função da soma de dinheiro paga, como fica a expiação de Cristo? Qual a necessidade dela? Ora, se eu consigo pagar a salvação de um parente, o outro parente vai depositar as moedas e a minha alma vai sair do purgatório para o céu. Qual o sentido da expiação? Qual o sentido da morte de Cristo? Qual a necessidade da morte de Jesus? Então Lutero resgatou o conceito de pecado. Pecado é uma transgressão da lei de Deus e qualquer falta de conformidade com seus padrões de justiça e santidade. Pecado é aquilo que transgride a lei de Deus. E somente o sangue do Cordeiro é capaz de resgatar o homem perdido nos seus pecados. A mensagem da Reforma continua necessária aos nossos dias. Meus irmãos, infelizmente estamos nos acostumando a ouvir que todas as ações são legítimas, que pecado é um conceito relativo e ultrapassado. A reforma é importante porque nós estamos pregando que o pecado afronta diretamente a Deus. Por esta razão, a reforma continua sendo importante para a igreja do século XXI.
E muita gente afirma: o que importa é a felicidade pessoal e não a observância de princípios. Entendemos à luz da palavra que devemos observar os princípios eternos da Bíblia, os princípios eternos de Deus revelados neste livro. Portanto, Lutero resgatou o conceito de pecado. Segundo, Lutero pregou a doutrina da justificação somente pela fé. Somente pela fé. Lendo a Bíblia, Lutero verificou que a salvação era uma graça concedida mediante a fé. Ele não leu num livro de teologia sistemática. Ele não leu o pensamento de Tomás de Aquino ou de Agostinho. Ele foi para a palavra. Ele mergulhou na palavra e ele percebeu que a salvação acontece somente pela graça, mediante a fé. Todo o trabalho vem de Deus. É por isso que o homem não aceita quando a gente prega todo o trabalho da ordem da salvação é de Deus. Deus chama. Tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. As obras não fornecem a base para a salvação, mas são o quê? Evidências e subprodutos de uma salvação que procede da infinita misericórdia de Deus para com o homem, que ele arranca da perdição do pecado. O que é que Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 2? Que o salvo é salvo para as boas obras. Ele não é salvo pelas obras, o salvo é salvo para as boas obras, para fazer o bem, para abençoar outras vidas. Em terceiro lugar, a reforma resgatou o conceito da autoridade vital da palavra de Deus. Para os reformadores, a justificação pela fé era o ponto fundamental da fé cristã bíblica. E aí Lutero vai e resgata o conceito da autoridade vital da palavra de Deus. Não sei se vocês sabiam. A Bíblia naqueles dias, antes da reforma, a Bíblia era considerada um livro só para os entendidos, só para os teólogos, só para os padres. Um livro obscuro e até perigoso para as massas, para o povo comum. A Bíblia é um livro obscuro, um livro perigoso para o povo. Os reformadores redescobriram e levantaram bem alto o único padrão de fé e prática, a palavra inerrante de Deus. E por este padrão aferiram tanto as autoridades, papa e padres, como as práticas religiosas em vigor. Eles estavam levando tudo para o crivo da palavra de Deus. Não era contra pessoas temporais, era passar tudo pelo crivo da Bíblia. Aquilo que o Papa dizia, que os padres diziam, está de acordo com a palavra? Não. O que faziam os bereanos quando Paulo pregava? Eles escutavam e depois conferiam com as Escrituras. A reforma foi exatamente isso. Vamos pegar essas doutrinas e passá-las pelo crivo das Sagradas Escrituras. E aí algumas doutrinas não passaram. Não passaram de forma nenhuma. Em quarto lugar, a reforma redescobriu na Bíblia, na palavra de Deus,
a doutrina do sacerdócio individual do crente. A reforma disse o seguinte: aquele que está em Cristo não precisa de nenhum intermediário. O crente, ele se apresenta diante de Deus sem a mediação de ninguém. Vejam a importância da reforma. Meus irmãos, o sacerdócio individual do crente apresenta a pessoa de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, concedendo a cada salvo acesso direto à presença de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz e pela operação do Espírito Santo no homem interior. Eu me apresento diante de Deus diariamente. Eu me ajoelho diante do Senhor, eu entro no Santo dos Santos todo dia. Quando você ora, você está entrando no Santo dos Santos. Vejam bem, o ensinamento bíblico transmitido pela Reforma eliminava os vários intermediários que haviam surgido ao longo dos séculos entre o Deus que salva e o pecador redimido. Lutero levou os fiéis de volta ao trono da graça. Meus irmãos, aí é o grande pensamento de Lutero. Ele vai para a Escritura e Lutero levou os crentes de volta ao trono da graça. A mensagem da reforma é necessária para que não venhamos a testemunhar a consolidação de toda uma geração de cristãos analfabetos, de crentes analfabetos, no conhecimento da Bíblia, no conhecimento das doutrinas fundamentais do cristianismo. Hoje eu perguntei à minha esposa: você é uma crente reformada? Ela disse: sou. Me dê a ordem da salvação, como boa reformada. Ela pensou, disse: não, teologia eu não manjo. Eu disse: não, tem que manjar. A ordem da salvação. Agora, se você perguntar a alguns membros, a todos não, generalizar não é correto. Se você perguntar a alguns crentes, me apresenta a ordem da salvação, alguns vão começar: glorificação. Epa, essa é a última fase, ainda não chegou não, meu filho. Santificação, não, meu amigo, essa aí é depois. Aí tem justificação, tem vocação inicialmente, a vocação eficaz de Deus. Tem muita coisa pelo caminho. É preciso se debruçar e estudar. Então, meus queridos irmãos, a mensagem da reforma é necessária, porque senão a gente vai criar uma geração de crentes analfabetos. Em vez de procurarmos coisas enlatadas e de deixar essas formas de divertimento, esse divertimento que povoa a nossa mente e coração, nós devemos nos lembrar constantemente da importância de guardar a palavra de Deus no coração. Foi isso que a reforma redescobriu, a importância da Bíblia e a necessidade de guardar na alma, no coração, a palavra de Deus. Você amar a Bíblia, aquilo que a Bíblia ensina. Você conferir Escritura com Escritura. Eu estou estudando um livrinho pequeno, Expiação. Meus irmãos, eu já li muito sobre expiação, mas como esse livro tem desafiado a minha mente. Todo dia eu levanto em 5 horas, é minha devocional, oração, leitura da palavra e depois a leitura deste livro. E conferindo Escritura com Escritura,
E vou dizer uma coisa a vocês, como eu tenho aprendido. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E meus irmãos, para a gente chegar para o final, a reforma apresentou de forma clara e inequívoca o conceito da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus comanda a história. Deus faz como lhe apraz. Deus não depende de ninguém. Ele é o Senhor. Ele é soberano. Ele não precisa do aplauso de ninguém. O Senhor não precisa do nosso consentimento para nada. Eu estava numa cerimônia fúnebre da avó esqueci o nome, o pastor, presidente da Assembleia de Deus, antes da minha pregação, ele disse algo importante. Ele disse: Deus deu Jó e Deus tomou. Soberanamente Deus tomou. Ele não discutiu com Jó. Ele não foi para Jó perguntando: você me deixa fazer isto com a sua família, com os seus bens? O Senhor tomou. Ele é soberano. Meus irmãos, na ocasião da reforma, as expressões de religiosidade tinham se tornado totalmente centralizadas no homem. O que está ocorrendo hoje? A pregação tem sido totalmente centralizada no homem de novo. Mensagem de autoajuda. Eu acabei de ler um livro publicado, hoje eu terminei de ler aqui no gabinete, em 1951. Foi publicado em 1951, no ano do meu nascimento. Meus irmãos, a autoajuda já estava lá em 51. A mensagem centralizada no homem, dizendo assim: olha, você é alguém e Deus precisa de você. Isso é heresia. Está lá um livro de 1951. Osborne escreveu aquele livro, um evangelista famoso, foi famoso nos Estados Unidos, pregou em mais de 70 países pelo mundo afora. Agora escreveu muitas heresias. Muitas heresias. Então vejam bem, uma mensagem centralizada no homem. Isso ocorreu principalmente pela grande influência de quem? De Tomás de Aquino, o grande teólogo da igreja romana, que sistematizou todo o pensamento teológico católico romano. Tomás de Aquino, abraçando as ideias de Pelágio, que fora condenado, se não me engano, no quinto século, abraçando as ideias de Pelágio. Então vejam bem, Aquino enfatizou fortemente o livre arbítrio do ser humano. Aí você vai descobrir a origem, meus irmãos, dessa doutrina ou desse pensamento do livre arbítrio na cabeça de muitos crentes. Está lá atrás, no pensamento de Aquino, na teologia de Tomás de Aquino. E aí ele desconsiderou a gravidade, meus irmãos, da escravidão ao pecado, que torna o homem incapaz de escolher o bem. O homem é incapaz de escolher a Deus, incapaz de escolher o bem. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Esta é a mensagem da Escritura.
Esta é a mensagem da Bíblia. O homem se inclina para o bem quando este homem é direcionado por Deus, quando ele é despertado por Deus. Lutero reconheceu que a salvação se constituía em algo mais que uma mera convicção intelectual. Não é uma mera convicção intelectual. Aquilo que você põe na cabeça é algo mais. Lutero entendia que a salvação é um milagre da parte de Deus. É um milagre da parte de Deus, e por isso ele tanto pregou e escreveu sobre o assunto. Ele entendia que a salvação é um milagre da parte de Deus, que alcança o homem perdido e morto nos seus pecados. É um milagre da parte do Senhor. Costuma-se atribuir a cristalização das doutrinas relacionadas com a soberania de Deus a João Calvino apenas. Mas o ensinamento de Lutero traz com não menor veemência uma teologia teocêntrica na qual Deus reina soberanamente em todos os sentidos. Lutero aprendeu isso. Ele bebeu de Agostinho, por exemplo, que entendia essa soberania absoluta de Deus. E eu concluo, meus irmãos, já tomei tempo demais de vocês, eu concluo dizendo o seguinte: a história da reforma nos impressiona por algo mais. Nos impressiona com o heroísmo de tantos irmãos nossos, que por causa de sua fé enfrentaram muitas provações e até mesmo mortes cruéis. Por conta da fé cristã, bíblica, centralizada na palavra de Deus. Crentes que deram a vida, que morreram, que foram mártires, que caíram no campo de batalha, levantando bem alto a bandeira do Evangelho de Jesus. O Evangelho já não exige esse tipo de sacrifício da maioria dos cristãos do Ocidente. Mas isso não significa que estamos livres de grandes desafios. Não significa que estamos livres de uma morte cruel. Não estamos livres de uma perseguição atroz. Não estamos livres de uma perseguição à igreja do Cordeiro de Deus. Todavia, temos uma promessa de Jesus que é maravilhosa: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E eu concluo dizendo, irmãos, viver de acordo com os princípios e os valores do reino de Deus continua sendo uma prova difícil. Viver de qualquer jeito é fácil. Viver à sua maneira é fácil. Viver segundo o seu pensamento é fácil. Viver segundo o meu pensamento é fácil. Agora, viver segundo os princípios e os valores do reino de Deus continua sendo uma prova difícil, mas necessária. É difícil, mas necessária para o crescimento espiritual de todos os crentes nascidos de novo. Crente nascido de novo não tem medo da fúria do inimigo, não tem medo da perseguição, não tem medo da fogueira, não tem medo dessas coisas, porque a sua fé está alicerçada numa rocha sólida. Tem base, tem estrutura, é uma fé
consolidada na pessoa bendita de Jesus, nosso Senhor. Amém. Assim o Senhor nos abençoe. Deus abençoe a vocês e possamos continuar estudando a reforma protestante do século XVI. 503 anos de reforma. Louvamos a Deus pelas vidas que iniciaram a reforma. Lutero, Calvino e tantos outros, que estavam dispostos a morrer em prol do Evangelho libertador de Jesus. Devemos seguir os exemplos desses homens, do passado e dos homens de Deus do presente. Assim o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.